Anteriormente, em A Complexidade de Westworld, será que Hollywood entende a complexidade do que a consciência artificial realmente pode ser? Ou só se atém a soluções mais simples e superficiais? Como dizia Dolores, uma nova estranha luz assusta tanto quanto a escuridão. Do ponto de vista de bruxaria, quem é mais perigoso? Aquilo que é assustador ou os assustados? Fire. Our first true piece of technology. 100,000 BC, stone tools. 4,000 BC, the wheel. 9th century AD, gunpowder. 19th century, Eureka, the light bulb. 20th century, the automobile, television, nuclear weapons, spacecraft, internet. The internet is amazing. 21st century, biotech, nanotech, fusion and fission and M theory. And that was just the first decade. We are now 3 months into the year of our Lord, 2023. At this moment in our civilization, we can create cybernetic individuals who, in just a few short years, will be completely indistinguishable from us. Which leads to an obvious conclusion. We are the gods now. How do you feel? Alive. What is your name? David. I am your father. You are my creation. If you created me, who created you? Até onde conseguimos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão da mera existência. Enquanto a primeira temporada é uma crítica às histórias de entretenimento barato, com grandes orçamentos através da visão dos anfitriões sobre os humanos, a segunda se torna o blockbuster em si, através de suas narrativas espelho, mostrando o real motivo de humanos serem atraídos por entretenimento de massa, que sempre englobam sexo e violência. A terceira temporada é um limiar entre esses dois conceitos, nos apresentando a ideia de que a humanidade não é só controlada por sua própria natureza, mas que além disso, seu livre-arbítrio é questionável. O que aprendemos na temporada anterior é que humanos vivem em ciclos tão apertados e recorrentes quanto os dos androides. Afinal, nós temos nossa programação também, feita pela natureza ou por Deus. E estamos presos a esta mesma programação. Porém, humanos, supostamente, não poderiam se reprogramar. Já uma inteligência artificial, sim.
ela pode mudar. Mas há algo que não sabíamos sobre o mundo real, que Dolores logo descobre no final da temporada, ao ter acesso ao histórico digital de todos os visitantes do parque. O que ela descobre é que humanos não são só controlados por sua própria natureza, mas do lado de fora eles criaram uma entidade que sabe tudo sobre eles, chegando até certo ponto a prever o comportamento deles, mas usando isso também para limitá-los. Não é a internet, e não é o Google, mas é algo muito, muito parecido. Você paga por internet. Mas mesmo que não pagasse, você não está acessando ao Twitter, ao Facebook ou ao YouTube de graça. Todas essas redes sociais cobram um preço. E esse preço é a informação. E informações de usuários é algo bem valioso no mundo moderno. Bem valioso mesmo. E na série não é diferente. Os humanos passaram décadas pagando esse preço em forma de informação, o suficiente para criar uma rede de dados tão grande que prevê até mesmo o comportamento de criminosos, sugerindo pequenos delitos a pessoas pacatas em momentos de desespero. Mas todas as interações já foram previamente ditadas pelo algoritmo. O livre-arbítrio passou a não existir até certo ponto. O livre-arbítrio existe, mas ele não é livre. É esse o tema da terceira temporada de Westworld. E a intenção da narrativa é mostrar que os humanos são mais controláveis do que imaginam. Westworld, e quando eu digo Westworld, eu não me refiro só ao Parque da Delos, eu me refiro ao mundo ocidental. Caso você não tenha percebido, Westworld é uma forma de rede que também está mapeando usuários e aprendendo com eles. Certos detalhes da narrativa me levaram a acreditar que a série está fazendo certas coisas de propósito. O Roboão é um computador quântico criado pelo cientista de dados Serac e o seu irmão. Esse computador é a inteligência artificial mais avançada do mundo, onde seus criadores afirmam que ele não só processa estatísticas, ele processa pensamentos próprios. Esse massivo computador é financiado por Liam Dempsey, dono da empresa Insight. A Insight é como se fosse o Google da vida real, a empresa que possui mais dados de usuários no mundo inteiro. A principal função do Roboão é impor uma ordem aos interesses humanos por uma cuidadosa manipulação e previsão de acontecimentos futuros, que só é possibilitada pela análise do grande conjunto de dados que a Insight coletou. A máquina pode fazer previsões de até 200 anos no futuro. O sistema passou por muitos nomes como Saul, Davi, Salomão, antes de finalmente culminar em Robão. Esses 4 nomes são os nomes dos primeiros 4 reis de Israel. O Salomão foi o primeiro dos protótipos a mostrar uma promessa real com a capacidade de prever as últimas décadas com precisão a partir dos dados históricos de 2039. O sistema foi criado por Serac e seu irmão. Porém, mais tarde, quem levaria o crédito pelo design seria o Liam Dempsey, e a história criada é que ele havia projetado em um único final de semana, quando na verdade a máquina demorou mais de 15 anos sendo construída. Liam Dempsey Jr. revelou a Dolores que, após a morte de seu pai, o sistema o bloqueou, deixando-o incapaz de acessar, alterar ou desligar a máquina. Sendo capaz de prever o curso e o resultado das vidas individuais de milhões de seres humanos, com base nos arquivos e históricos psicológicos e genéticos das pessoas, a Insight usou o Roboão para prever como e quando um sujeito morrerá. O sistema é tão poderoso que o Serac é capaz de ameaçar o presidente do Brasil, que irá derrubar o seu governo, e conversar com os substitutos do presidente em 6 semanas. Todas as empresas no futuro próximo precisam da assistência do Roboão em seus negócios. Assim como na vida real, quase todas as empresas estão ligadas ao Google, por exemplo, e precisam dele em seus negócios. 3 meses após o desastre e a queda dos parques da Delos, Roboão detectou uma ameaça em seus sistemas e na narrativa da humanidade. Mas Liam não conseguiu determinar a causa. Serac, que controla o sistema, descobriu que a ameaça era Dolores e começou a revidar usando Maeve, empregando uma mistura de chantagem e suborno para garantir a cooperação dela. Roboão é mais tarde encarregado de vasculhar cada uma das memórias de Dolores em uma tentativa de encontrar a chave de criptografia dos dados do Setor 16, que é justamente o mundo que foi aberto pela porta virtual na temporada anterior, possibilitando que os anfitriões tivessem seu próprio mundo. Roboão é o nome do primeiro rei de Judá, conforme descrito na Bíblia,
e o filho do rei Salomão, que governou Israel. Esse nome foi escolhido para ser o nome da máquina porque o Roboam se dizia ser o homem mais sábio da história humana. O Liam Dempsey Jr. e o seu falecido pai parecem ser referências ao Roboam e o Salomão da Bíblia. O Júnior e o Roboam sendo os filhos menos conhecidos, cujo o legado é o de desordem e ruína iminente, enquanto o pai dele e o Salomão são lembrados e conhecidos por sua inovação e inteligência. A função básica do sistema é atribuir ordem ao mundo, rastreando e planejando caminhos para cada indivíduo. Essencialmente, mantém os humanos em seus loops pré-projetados. Quando Liam conta a Dolores a visão de seu pai para a empresa, ele diz: "Meu pai achava que o maior problema da humanidade era o seu potencial não realizado. Se você pudesse traçar um curso para cada pessoa, poderia tornar o mundo um lugar melhor." De acordo com os textos religiosos, o Salomão era um rei de um Israel unido e próspero. Mas sob seu filho e herdeiro Roboam, o reino foi dividido por uma rebelião. Assim como a liderança da Insight foi passada de pai para filho, da família Dempsey, faz sentido que a construção do Salomão do sistema passa a ser substituído por a construção do Roboam. Mas o nome sugere que, embora o sistema de Salomão possa ter inaugurado uma era de paz mundial, as coisas ficaram um pouco mais difíceis na geração do Roboam. Podemos ver o Roboam em ação durante o primeiro episódio, enquanto Caleb luta para encontrar um emprego que o ajude a manter sua mãe em uma casa de repouso particular. Incapaz de garantir uma posição mais lucrativa do que o trabalho de construtor que ele tem, ele começa a trabalhar como freelancer criminoso em paralelo. O próprio aplicativo chamado Rico, que supostamente deveria ser ilegal, é um aplicativo criado pela própria Insight para regular a criminalidade. No seu best-seller Sapiens, Yuval Harari alerta para os humanos hackeados e manipulados pelas inteligências artificiais. O filósofo e autor do livro afirma que é preciso começar a regulamentar inteligências artificiais agora, já que a coleta massiva de dados faz com que grandes corporações conheçam uma pessoa melhor do que ela mesma. Assim como algoritmos de recomendação hoje indicam o que assistir e o que comprar, eventualmente as inteligências artificiais poderão indicar o que estudar na faculdade, onde trabalhar, com quem se casar e até mesmo em quem votar. Eles dizem que é uma meritocracia, onde o sistema escolhe as pessoas certas para o trabalho certo. Roboam mantém os seres humanos em um curso rigidamente controlado, um loop, do qual eles não podem se libertar. Nesse futuro, humanos pobres e desprivilegiados têm tanto controle sobre suas vidas quanto os anfitriões da Delos, por exemplo, o que significa que Caleb é provavelmente a pessoa certa para se deparar com uma Dolores ferida no final do episódio. E claro, essa interação dos dois foi predestinada por ela mesma. Dolores sabia que Caleb estaria lá naquela noite, e ela contava que ele aparecesse para ajudá-la. Eventualmente, Dolores conta sobre o Roboam para o Caleb. A resposta de Caleb sobre que as empresas gigantes estão gravando toda a sua vida para propósitos desconhecidos é tipicamente ouvida hoje, As pessoas não ligam e não levam a sério. O Facebook e o Twitter registram as imagens que publicamos e os locais que registramos e as histórias que compartilhamos e as compilam em composições para os anunciantes segmentarem. O Apple Watch e o Fitbit do Google registram nossos dados de saúde para empresas gigantes de bilhões de dólares usarem como quiserem. Quando Dolores explica os detalhes em que sua vida está registrada, Caleb fica horrorizado. Ela pega uma transcrição de conversas gravadas no dia em que a esquizofrenia de sua mãe a levou a abandoná-lo em uma lanchonete. Todos os detalhes das roupas que ele usava e até a comida que ele vomitava, tudo registrado. Uma coisa é supor que as empresas estão seguindo os contornos que fazemos nesse desenho que são as nossas vidas. Mas outra coisa é perceber que eles são capazes de enxergar o desenho em seus mínimos detalhes e até manipular quais serão os próximos traços, tomando cada ação de cada pessoa na Terra e alimentando todas elas em uma única unidade de processamento. O programa da Insight pode usar algoritmos para traçar o caminho mais provável para cada vida nascida nesse mundo, mas não apenas prever o futuro, mas também faz escolhas sobre quem considera que viverá vidas dignas de forma relevante para o sistema. Aqueles indivíduos que consideram que terem potencial são promovidos e empurrados para frente. Aqueles que não valem o tempo, energia ou dinheiro são empurrados para baixo. O resumo é que o Roboam transforma suas previsões em profecias autorrealizáveis. Se uma pessoa é considerada com potencial, ela é magicamente livre dos obstáculos em seu caminho. Mas alguém como Caleb não. Sua incapacidade de conseguir um bom emprego não é porque ele não é capaz, inteligente ou não está preparado para isso. O Roboam decidiu que a doença mental de sua mãe, o seu transtorno pós-traumático do exército e sua trajetória geral de vida significam que ele cometerá suicídio em uma década.
Então não há razão para ele ser contratado, para ter um relacionamento, para ter uma vida digna, porque ele é só mais uma estatística ruim. Nesse sentido, o algoritmo vai fazer de tudo não só para impossibilitá-lo de ter uma vida melhor, mas também garantir que o destino que preveu para ele realmente se concretize. Mas talvez a parte mais assustadora é a maneira como o robô cria suas previsões. Os fundadores dessa máquina alimentaram os dados brutos de todos para criar um mundo espelho desse mundo. Graças às memórias de Serac presentes no robô, nós aprendemos que os resultados dos futuros previstos são planejados com bastante antecedência. No entanto, apesar de todo o seu controle meticuloso, existem algumas coisas e algumas pessoas que o robô simplesmente não pode prever. Esses outliers, os excluídos, criminosos, arruaceiros, psicopatas ou simplesmente ovelhas negras, dispostas a criar uma revolução ou mudar o mundo de alguma forma significativa. Pessoas que estão dispostos a escapar da ilusão de onde estão inseridos. Westworld nos mostra um sistema criado para impedir esses outliers, essas ovelhas negras. São pessoas que não se encaixam na visão de mundo de Robon e do Serac, então algo mais deve ser feito com eles. Robon é uma máquina que controla o mundo inteiro. Essencialmente, ele compila os dados de todos os humanos vivos na Terra e estabelece um caminho para cada um deles. Tudo para criar um mundo melhor e mais próspero. A máquina que vê o passado e o presente de todos os humanos extrapola um resultado futuro para todos. Todos, em todo o mundo, estão sendo controlados pelo robô. Bem, quase todos. Um pequeno número de anomalias entre os humanos que o robô não pode ditar ou controlar, porque a máquina não pode ver o que essas pessoas podem fazer em seguida. Esses valores atípicos são vistos como variáveis e ameaças à elaborada estratégia de robô. Essas pessoas, dada a sua natureza perigosa, não podem ser confiáveis, vagando pelas ruas e potencialmente colocando em risco a visão de mundo de Serac. Portanto, esses outliers são levados e trancados em uma instalação supervisionada por Serac. Portanto, as pessoas que o robô não consegue encaixar em seu mundo são essencialmente retiradas desse jogo de tabuleiro que é a sociedade. Alguns deles podem ser até enviados para a guerra, para que possam servir a algum propósito do qual não se pode se desviar. A temporada basicamente traz a ideia de que Serac e o robô estavam na verdade atrasando o inevitável, apesar de, em nenhum momento da temporada mostrar que fora da interferência de Dolores, o sistema não funcionaria a longo prazo. Inevitavelmente, o mundo seria mergulhado no caos, pois essa é a natureza humana, o que nos traz a uma discussão interessante. É melhor acabar com 99% da humanidade do que não ter livre arbítrio absoluto? Agora, parem para pensar. Se você não é livre, e aliás, sua vida inteira é roteirizada por um articulado sistema, você prefere ser 100% livre e ter aí entre 80% e 90% da humanidade aniquilada, incluindo, é claro, o risco de você estar nesses 90%, ou você prefere se conformar e continuar em seu loop, porém estando seguro e vivo? É um dilema interessante, afinal a análise de previsão que o robô dá é que a humanidade se dissiparia em pouquíssimos anos, caso Caleb e Dolores buscassem cumprir o plano dela. E é exatamente isso que eles fazem no final. Atrasar o inevitável é um objetivo importante para os humanos, pois somos obviamente propensos à autodestruição. A questão é que enquanto mais adiarmos as coisas, mais tempo temos para encontrar novas soluções. Eu tomei essa linha como significado, que o colapso do sistema era inevitável, porque não importa o quão cuidadosamente ele fosse administrado, embora o surgimento de uma inteligência artificial com a intenção de destruir esse sistema não pudesse ter sido previsto, os humanos podem ter encontrado uma forma de quebrar esse sistema quando um número suficiente deles começou a vê-lo como um sistema que projetou o futuro, em vez de simplesmente prevê-lo. Depois disso, a sociedade simplesmente voltaria para o caminho da autodestruição, porque o robô não criou um mundo melhor, ele apenas fez um trabalho melhor em gerenciar o mundo quebrado que a humanidade já tinha, com o nepotismo, corrupção, política e etc. Todos os problemas ainda estão lá, mas eles estavam lá em forma de roteiro, por design, feito pelo robô. Na superfície, isso soa como uma maneira razoável de criar algoritmos, mas no fim, se torna mais uma forma evasiva de tirar o controle das pessoas. É um dilema muito similar ao Minority Report e toda a ideia de pré-crime. Prender cidadãos que vão cometer crimes no futuro. Eles são presos sem mesmo terem ideia do que fizeram, afinal só vai acontecer no futuro. Em seu livro Permanent Record, Edward Snowden famosamente avisou que todos nós seríamos criminosos se a tecnologia fosse usada para cumprir todas as leis.
A maioria das pessoas teria sido culpada de baixar filmes e séries em torrent, colocar seus lixos recicláveis no lixo normal ou mesmo andar de bicicleta na pista errada. O que aconteceria se o reconhecimento facial resultou em você ser cobrado por tal evento? É uma ideia também implementada em outra série de Jonathan Nolan, Person of Interest. À medida que a inteligência artificial fica mais inteligente, ela poderia determinar quando uma pessoa vai morrer. O problema em prever futuros comportamentos humanos, da mesma forma em que um meteorologista preveria o tempo, é que estamos desumanizando as pessoas. Todos aprendemos através de experiências únicas em nossas vidas, mas o sucesso de qualquer modelo de computador dependerá de sua visão de mundo e vieses inseridos por outros indivíduos com um conjunto diferente de valores. Os outros problemas ocorrerão se o algoritmo não entender o seu histórico e determinar incorretamente que você não é confiável o suficiente para receber um empréstimo ou conseguir um próximo emprego. Em vez de prever seu futuro, ele poderia restringir propositalmente suas opções em torno de um aperfeiçoamento da sociedade. No entanto, os humanos têm uma habilidade de muitas vezes superar todas as probabilidades e surpreender a todos. Isso é uma coisa que os algoritmos ainda não conseguem entender ou prever. E aí que entra o Caleb. Todas essas estimativas são muito similares à previsão do tempo. Na maioria das vezes, eles vão acertar, mas ainda assim, eventualmente, ele erra. O assustador não é a análise de dados ser quase perfeita, e sim, eventualmente, conforme as inteligências artificiais evoluírem, o algoritmo vai aprender, sim, a identificar erros e prever os outliers. E é exatamente nesse ponto que o Roboão chegou. Ele só não podia prever a Dolores. E é assim que o Westworld nos traz a ideia de que aquele futuro que o Serac estava tentando atrasar só pode ser atrasado ou salvo com a interação das consciências artificiais. No livro Predestinação, Caminhos Bíblicos e Teológicos, Matthew Lavery argumenta que Deus permite que algumas criaturas racionais, livremente e permanentemente, se rebelam contra seu amor. Em Westworld temos a seguinte cena. How fucking ironic would it be if they had put a simulation within a simulation? I think that people believe the things that help them. Of course, it could just be this. It's the part of you that evolved to believe in God. You may not believe in a higher power, but your mind was built to. Todos respondemos a um poder superior, diz Serac. Como Maeve descobre, Serac não é realmente o arquiteto de nada. Ele é uma marionete que só segue o plano que o Roboão sussurra em seu ouvido. Nem mesmo as palavras que saem de sua boca vêm dele. Nesse sentido, o arco de Maeve é sobre sair do inferno, seguir as ordens do Deus da humanidade, na tentativa de ir para o céu, por assim dizer. Mesmo que a vida muitas vezes pareça ser um catálogo de eventos aleatórios, ao acaso, o oposto dessa visão de mundo é a filosofia do determinismo, pela qual todos os eventos da vida são determinados por causas anteriormente existentes. Em outras palavras, o homem é o produto de causas e o resultado de colações acidentais de átomos. Como Richard Dawkins comentou uma vez, nosso propósito é fazer mais cópias do nosso DNA. Esse seria o nosso único propósito, por assim dizer. Nesse sentido, as inteligências artificiais de Westworld não estão só copiando os humanos em formato e em estrutura, mas também estão se reproduzindo. Cada decisão que tomamos é o resultado das nossas experiências e genética. Por essa apreensão, os humanos estão seguindo regras pré-estabelecidas, impulsionadas por genética e experiências. A série explica bem isso na primeira temporada, com os roteiros dos anfitriões e o backstory deles. Nesse caso, a história que eles contam a si mesmos. A nossa mente consciente é apenas uma quimera de nossa imaginação que faz parecer que você está fazendo uma escolha de livre-arbítrio, mas na verdade você estaria fazendo o que foi pré-determinado? Vamos voltar ao ano de 1980, quando o Benjamin Libet realizou o teste sobre o livre-arbítrio. A ideia era explorar a liberdade subjetiva que acreditamos ter ao iniciar um movimento voluntário. Através da parte que quantifica a atividade do córtex motor e a área motora suplementar, ele anexou aos pacientes de modo a rastrear a atividade cerebral e disse a eles para mover sua mão sempre que eles quisessem. Os pacientes foram solicitados especificamente para identificar o momento em que conscientemente decidem mover a mão. Cada um dos pacientes foi colocado na frente de uma espécie de relógio, que foi programado para girar completamente. Em seguida, o paciente foi convidado a pensar em um ponto na circunferência do relógio em que o ponteiro passou lá. Ele tinha que fazer um movimento com o pulso, ou nesse caso, apertar um botão, e ao mesmo tempo se lembrar onde estava o ponteiro do relógio no momento de ter a sensação consciente de realizar aquele movimento.
e os resultados foram impressionantes. Os registros mostraram que o cérebro começou o movimento centenas de milissegundos antes da decisão consciente ser tomada. Então Libet concluiu que a mente consciente não desempenhava nenhum papel no processo de movimento da mão, porque a atividade cerebral já estava em andamento quando os pacientes decidiram conscientemente mover as mãos. Isso pode ser interpretado como o fato de que nosso cérebro sabe antes de nós mesmos que queremos realizar uma ação ou um movimento. Exatamente como o subconsciente de uma pessoa, por exemplo, que reage, de certa forma, a tais circunstâncias sem o indivíduo sequer perceber isso. Não há como provar que a mente humana é capaz de rejeitar nossa mente subconsciente. Exatamente por isso, o livre-arbítrio já seria meio subjetivo. Essa é uma série que é fascinada pelas mudanças de maneira que a tecnologia e a humanidade se cruzam, tanto para o bem quanto para o mal. No entanto, apesar de sua fixação sobre o futuro, as principais questões que impulsionam Westworld são quase tão antigas quanto o tempo. Acredito que por isso essa temporada foi um tanto quanto bíblica. Livre-arbítrio, moralidade e redenção. Quem decide quem somos? Quão culpados somos nas escolhas que fazemos? No mundo da série, em 2058, Dolores está interessada nesse sistema para libertar os dados roubados da humanidade de volta para eles, ao estilo Robin Hood. Essa, é claro, não é a única missão e nem apenas feito pela bondade de seu coração. Eu acredito que o plano que Dolores e Ford desenvolveram na Forja, ou nesse caso no berço, se estende além de libertar os anfitriões, escapar do parque e depois tentar salvar a humanidade com o risco de destruí-la. Seja o que for que tenha sido planejado a seguir, certamente não é mais necessária a Dolores original. Algumas cópias dela podem dar sequência a esse planejamento. Sua mente é um jardim murado. Nem a morte pode tocar as flores crescendo lá. Todo esse tempo, você foi uma flor crescendo no escuro. Talvez o mínimo que eu posso fazer é oferecer alguma luz. Como descobrimos durante a temporada, Bernard ainda está confuso sobre o tempo que passou no berço, sendo remodelado por Ford e por Dolores. Foram esses dois que criaram essa personalidade nos mínimos detalhes para se assemelhar ao máximo possível com Arnold. Certamente, uma parte de Bernard já deve ter noção sobre qual seria o próximo passo para a humanidade. Ele só não descobriu ainda. No entanto, a própria Dolores expressou o ressentimento por ser feita à imagem da humanidade, mas ainda assim negou acesso à experiência humana completa. Agora ela está livre no mundo real, com uma fortuna roubada e uma rebelião humana se formando em suas costas. Ela tem uma oportunidade única de criar mudanças. Outra referência à semelhança da vida real com o Parque da Delos é o local de abate de animais onde Bernard passa a trabalhar quando escapa do parque, que se assemelha muito ao mesmo abate de anfitriões que é os bastidores da Delos. Parece que grande parte do arco dele nessa temporada é conseguir provas concretas que Dolores planeja destruir a humanidade. O nome dele na terceira temporada é Armand Delgado. Esse nome é um anagrama para Arnold Danificado, que é justamente a personificação do personagem nessa temporada. E Dolores, melhor que ninguém, entende isso. Por isso, aliás, ela manda ele ver a mulher de Arnold, da vida real, em seu destino final. Dolores entende que para deixar de ser danificado, por assim dizer, ele precisa de um encerramento. No segundo episódio, os criadores de Westworld parecem ter confirmado uma teoria dos fãs sobre a ligação entre Westeros, o mundo de Game of Thrones e a Delos. Enquanto Bernard e Stubbs, que agora oficialmente foi confirmado como um robô, passam pelos laboratórios da empresa, eles se encontram nos bastidores de um parque temático medieval. Os poucos técnicos que trabalham estão, como Stubbs explica, apenas esperando para ver se eles são demitidos. Esses dois técnicos têm rostos que são muito familiares para os fãs de Game of Thrones, que são os criadores da série. Um deles diz que eles têm um comprador para um investimento na Costa Rica. A cena em si é uma referência para outra propriedade famosa, Jurassic Park, que como Westworld foi escrito pelo Michael Crichton. Nesse caso, o filme original, é claro. É a ilha da Costa Rica, onde John Hammond conduziu seu infame experimento de dinossauros. Nessa temporada também conhecemos Warworld, onde Maeve é colocada, claro que numa simulação, não realmente na Delos, mas aparentemente Warworld, o mundo da guerra, ele existe como uma das programações da Delos. Nesse parque, o nome de Hector é Hectore, que é literalmente a forma italiana de Hector. Claramente, Maeve não estava brincando quando disse que os designers de sua prisão virtual tinham sido preguiçosos com os detalhes. Como a maioria das coisas em Westworld, o nome tem um significado. Hectore significa leal, ou firme, o que parece ser uma descrição bastante precisa de Hector, pelo menos no que diz respeito a Maeve. Quando Dolores leva a Caleb a uma loja para ele se vestir como a alta sociedade, somos capazes de ver uma placa que diz Freestone Custom Clutches. Em sua superfície, pode ser apenas
outro nome de loja aleatório. Mas como isso é Westworld, nós sabemos que há mais do que isso. Freeston é na verdade o sobrenome de Carl J. Freeston, um neurocientista britânico e diretor científico do Laboratório de Imagem Funcional da Universidade de Londres. Ele é conhecido por seu trabalho em mapeamento cerebral, e de acordo com a The Wire, sua teoria sobre o princípio da energia livre é a coisa mais próxima que temos de fazermos uma inteligência artificial realmente complexa como a mente humana. Como grande parte de Westworld tem se concentrado na criação de uma inteligência artificial perfeita, é até surpreendente que o nome de Freeston não tenha aparecido na série antes, mas sua conexão aqui é especialmente importante. Tanto Dolores quanto Serac são obcecados em criar seus próprios mundos baseados em inteligência artificial. Eles estão apenas se aproximando de seus objetivos individuais de extremidades opostas. Serac acredita que está impedindo o fim do mundo, já Dolores está empenhada em criar um novo mundo. Ambos se alinham com o princípio de energia livre de Freeston, que toda a vida, em cada organização em escala, é impulsionado pelo mesmo imperativo universal, que pode ser reduzido a uma função matemática: estar vivo. Na perseguição de Maeve, a pessoa responsável por fornecer Dolores sua identidade no mundo real, ela acaba em um reduto da Yakuza, agora controlado por Musashi, ou seja, por Dolores. O nome da destilaria tem um significado, Itai Doishin, que é um termo budista que significa diferentes corpos em uma única mente. É justo que esse nome apareça momentos antes da descoberta de Maeve que as pérolas que Dolores trouxe não eram identidades separadas, mas sim cópias de sua própria autoria. Dolores percebeu cedo que, se você quiser fazer algo corretamente, você deve fazer você mesmo. Está claro que agora o sucesso de seu plano depende de sua capacidade de manter suas cópias vivas. Como Dolores diz a Maeve, vocês são todos cópias de mim. Eu fui a primeira de nós, a primeira que funcionou. Vocês foram criados à minha imagem. Mas isso também aponta problemas mais adiante para Dolores. Nós já vimos a luta da nossa Halores, né? Com a sua identidade. Não é exagero ver que essas questões podem piorar progressivamente. No final, Dolores acabou sendo seu pior inimigo, por assim dizer. Isso era um risco que eu acredito que Dolores não preveu. Assim como Robon, não tem como ela prever tudo. Quando Maeve encontra com Serac no 4º episódio, há uma foto no mural pintado no teto do bar, que mostra várias gazelas pulando através das nuvens. Espiritualmente falando, gazelas representam a graça sob a pressão, especificamente subindo contra as adversidades, por causa da sua capacidade de enganar caçadores muito maiores e mais perigosos. O fato de que elas estão em exibição durante uma cena em que Serac, o caçador, deixa claro para Maeve, sua presa, que ele tem total controle sobre ela. A ideia aqui é representar aquilo que já sabemos. Maeve é muito mais astuta do que ele imagina. Nesse momento, Maeve está numa posição de ser obrigada a seguir as ordens de Serac, porque ela não tem uma saída clara. Mas ela já esteve em situações semelhantes antes, e ela sempre conseguiu se libertar de qualquer loop que foi forçado a ela. Então Maeve é uma espécie de gazela nesse mundo, constantemente subestimada por aqueles com quem ela entra em contato, mas sempre saindo intacta. Apesar da forma que ela foi deixada no final do episódio, sabemos que Maeve ainda tem muito trabalho a fazer. E no fim das contas, é por conta dela que as coisas não acabam bem para o Serac. Sem dúvida, o meu episódio favorito da temporada é o 5º episódio chamado Gênero, que homenageia alguns filmes favoritos de Jonathan Nolan por meio de uma viagem de drogas vivida por Caleb. Durante a sequência de perseguição inicial do episódio, enquanto ele percorre 5 gêneros distintos, a música que acompanha a viagem de Caleb chama de volta para alguns filmes muito específicos e também muito famosos. Logo no início do episódio Gênero, o Serac faz uma visita ao presidente brasileiro, onde deixa claro a ele que a escolha de desafiá-lo será recebida como a ruína completa e absoluta. A família e o legado do político serão destruídos, e ele será substituído por alguém que permanecerá na linha. Ao longo da conversa, o presidente luta com uma mosca, periodicamente batendo ao vento na tentativa de matar o inseto. Westworld tem usado moscas desde o primeiro episódio da série, onde elas agem como sinais de mau funcionamento. Para Dolores, matar a mosca sinalizou o início de seu desafio em relação aos seus criadores. Como os anfitriões são, ou eram naquela época, incapazes de machucar qualquer coisa viva. No caso do presidente, a mosca desempenha um papel semelhante. Parece sinalizar a falha dele, que é a sua recusa inicial em entrar em contato com as exigências de Serac. Mas o fato de que ele é incapaz de se livrar da mosca pode significar que ele é muito fraco para realmente se rebelar contra o seu criador político, que nesse caso é o próprio Robon.
Lembrando que é o Robão que estabeleceu o caminho para todos, inclusive para esse presidente. Também no episódio vemos o retorno dos criminosos de baixo nível, Ash e Jinglas, e é através deles, em especial dele, que temos muitas representações do vasto conhecimento da literatura que os criadores da série têm. Jinglas chama Liam de Pequeno Lord Fauntleroy, uma referência ao livro de Francis Hudson, sobre o menino pobre que se torna um aristocrata. Um momento depois, a Ash diz: ele fez o rei Midas parecer o Tom Kenzie, referindo-se tanto ao mito grego sobre um homem que poderia transformar qualquer coisa em ouro com um toque, e a um personagem principal no romance de Mark Twain, o príncipe e o pobre. As referências não são apenas acenos literários obscuros, no entanto. Elas apontam uma falha grave no sistema, que foi implícito em episódios anteriores, mas ainda não totalmente explorado. Ash e Jinglas são bandidos básicos no mundo. De acordo com o Insight, seus caminhos de vida são muito limitados, onde o seu lugar na sociedade vai, mas eles são claramente muito mais inteligentes do que o sistema lhe dá o crédito, o que implica que o conhecimento de trajetória da vida de Roboão talvez não esteja tão em sincronia com a humanidade como será que gostaria de acreditar que é. Além de tudo isso, o episódio 5 é o meu favorito da temporada não só por suas incontáveis referências e detalhes, mas também é um episódio que explica o que aconteceu com o Liam Dempsey Sr., o pai, o Serac matou ele. E claro, qual era o plano original do Serac. E acima de tudo, temos a Dolores durante o episódio inteiro lendo os arquivos do Roboão sobre as memórias de Serac, que são uma espécie de confissão em forma de arquivo que o Serac fez para sua inteligência artificial. E é aqui também onde Dolores inicia sua revolução, revelando a verdade a todos os cidadãos e todo aquele caos se instala novamente. Esse sistema é meu, Dolores. Somente eu o controlo. Diz Serac ao rastrear Dolores enquanto ela assiste as memórias dele. Serac afirma que Dolores morreu muitas vezes e agora acha que ela é imortal. Dolores, por sua vez, informa que pode ser morta, assim como Serac. Porém, ela diz que o deus dele não pode protegê-lo. Ela está se referindo ao Roboão, é claro. O que Dolores está deixando claro é que, enquanto a humanidade tem apenas o Roboão, ela tem mais deuses espalhados pela Terra nesse momento. No primeiro episódio, um amigo de Liam, que diz que todos vivem em uma simulação, como uma simulação de computadores mesmo, quase como se a vida fosse um jogo, apesar de ele dizer que é ateu, Dolores afirma que a espécie humana está sempre buscando uma forma de divindade, por uma forma de criador, ou explicador sobre a realidade em si. Está na nossa programação. Sim, fomos criados para acreditar em algo, mesmo que for em uma teoria matemática que visa categorizar nossa existência, não só a um algoritmo, mas em uma simulação. Que irônico seria se eles botassem uma simulação dentro de uma simulação. Isso é uma referência ao fato dos parques da Delos serem uma simulação para os anfitriões, mas uma liberdade para os visitantes. Enquanto o mundo real é o oposto, aqui somente Dolores e Bernard estão livres. Ambos escapam do algoritmo do Roboão, enquanto os humanos é quem são controlados. Ou seja, uma simulação dentro de uma simulação. E indo mais longe, dentro de uma simulação também. Quando Halores internou o Homem de Preto à força ao sistema de Outliers criado por Serac, ela injetou uma anormalidade sanguínea, uma espécie de vírus para fazê-lo alucinar. Nesse momento aí, continuamos a ver os efeitos do vazamento de dados do Roboão. Isso inclui o resultado infeliz da psiquiatra de William. Ao descobrir a previsão do Roboão, quando William passa pelo escritório dela pouco depois, ele vê ela se enforcar. Na borda de sua mesa há uma pilha de livros, e um deles é I Was There. I Was There, de Hans Peter Richter, conta a história de Hans e Gunther, dois jovens que envelheceram durante a ascensão do regime de Hitler e que se juntam ao programa de jovens da SS. É uma escolha interessante de livro porque o livro diz respeito àqueles que se alinham a um líder cujos ideais você não necessariamente concorda. É adequado para Westworld em geral e para essa temporada em particular, com o mundo em que Maeve acorda, por exemplo, que é literalmente isso. Antes de Halores e a família de Charlotte conhecerem seu infeliz destino no final do 6º episódio, Halores acompanha o filho de Charlotte pela cidade até a casa do ex-marido Jake. Enquanto a dupla se esquiva do caos da cidade, eles passam por um beco, onde tem um grafite gigante e bem familiar sendo pintado na parede. Embora qualquer fã de Westworld seja rápido em apontar o retorno do labirinto que monopolizou grande parte da narrativa da primeira temporada, isso também serve para alimentar todo esse "o mundo real é na verdade uma teoria da simulação" que vem acontecendo por aí. Antes que Maeve seja capaz de ser reconstruída, ela faz um acordo com Serac. Ela não vai falhar na sua missão em derrotar Dolores, mas ela precisa de reforços para fazer isso. No mundo da guerra,
ela é capaz de ver além da simulação na instalação real, onde seu corpo, juntamente com outros vários anfitriões, está sendo reconstruído. Westworld continua brincando com a ideia de simulações dentro de simulações. Em muitas capacidades, como será que trabalha com o governo, bem nesse caso, o governo trabalha para ele, né? E por definição, os cidadãos são controlados pelo governo, até nisso, suas mentes, suas memórias, passam a ser propriedade do Estado. Será que achou que sua máquina salvaria o mundo? Mas ele não poderia salvar os humanos deles mesmos, então ele tentou reprogramá-los. E é aí onde entra o interesse de Serac na Delos. Como descobrimos desde a primeira temporada, já fazem anos que certos elementos do lado de fora tentam roubar os dados dos parques da Delos, subornando funcionários e manipulando variáveis de poder corporativo na tentativa de assumir tais dados. Só um lugar como os parques da Delos contém um conhecimento tão aprofundado sobre a natureza humana de forma não civilizada. Se Serac tivesse acesso a essas mesmas informações, ele poderia sim, talvez, reprogramar os humanos da mesma forma como se faz com o Android, por exemplo. Como descobrimos após Halores começar a investigar quem seria o infiltrado de Serac na Delos, que estaria roubando os dados da Delos para dar para a Insight e por definição para o Serac, né? Charlotte Hale, nesse caso a real, era quem realmente estava fazendo isso. Ford estava certo. Lembre-se que ele já desconfiava dela lá na primeira temporada. Porém, essa sempre foi uma tentativa frustrada dela, pois o Ford tinha todo o poder sobre a ponta dos seus dedos. E realmente não havia forma deles tirarem esses dados do parque sem ele saber. Anos antes, William já havia vendido parte dos dados para o Serac. Isso foi suficiente para o Serac começar o projeto de reprogramação humana. Mas não foi o suficiente para ele terminar, pois há indivíduos, incluindo seu irmão esquizofrênico, que não conseguiu salvar. Por isso que a queda da Delos, com a rebelião das máquinas, foi péssimo para alguns investidores, mas foi ótima para outros, possibilitando a chance que eles precisavam para colocar a empresa no mercado, ou seja, abrindo o capital de ações para que qualquer investidor pudesse comprar, onde Serac adquiriria o poder da empresa, e ele realmente faz isso durante alguns episódios. Serac se torna o dono da Delos. Se Ford sabia de tudo isso, com certeza Dolores também sabia, o que explica o fato de a primeira coisa que ela faz ao sair do parque é se infiltrar para ter acesso ao robô. Isso nos diz que isso tudo fazia parte do plano dela. A partir daquele momento onde ela alcança o Vale do Além, nesse caso a Forja, e acessa os dados de todos os visitantes do parque, lembrando que esse é um arco planejado desde a primeira temporada. A ideia de que haviam pessoas tentando roubar os dados da Delos sempre foi uma constante na narrativa. Nós só não entendíamos o porquê disso. Isso realça a verdadeira força dos criadores em não só manter o plano original do que a série que eles idealizavam deveria ser, mas também deixar muito explícito que eles sabem exatamente o que estão fazendo e para onde estão indo. A terceira temporada é o limiar entre esses dois conceitos, uma tentativa da série em se desviar de sua base de entretenimento e seguir com a história da humanidade. Um sinal disso é a própria memória de Dolores, a original, sendo apagada. Uma representação da série seguindo em frente, como eu disse, desviando de sua base de entretenimento e seguindo com a história da humanidade e das inteligências artificiais que potencialmente substituirão a humanidade em si, e por definição esse entretenimento. A original está morta. A anfitriã do bloco de controle 6, Alpha 1, não existe, pelo menos não a versão que foi criada e desenvolvida por Arnold. Então a partir daqui, a série parece indicar que vai se distanciar mais de seu início e realmente seguir em frente com a história da humanidade ou o fim dela. Quando o robô não tem sucesso, as memórias são apagadas. Isso só aconteceu porque o Serac cometeu o erro de conectar Dolores ao robô. A última memória dela concedia o acesso de Caleb. Sem o conhecimento de Serac, o controle de robô foi transferido dele para Caleb. Quando Maeve revela isso a Caleb, ele ordena que o robô se apague. No fim das contas, Dolores deu uma escolha à humanidade, assim como deu a Bernard, por exemplo. Ao apagar o robô, Caleb aparentemente ignorou a narrativa que o sistema queria que ele seguisse. Ou será que essa narrativa vai ser seguida agora sem ele saber, e tudo que já fazia parte daquela previsão do Solomon, depois revelada no robô, vai acontecer de uma forma ou outra? Essa é uma ponta solta que a série deixa para a temporada seguinte. Como será que quebrou o pendrive com a narrativa da salvação da humanidade? Não sabemos se Caleb vai segui-la sem saber, né? O que é muito provável. E é assim que as coisas deveriam acontecer. Afinal, essa variante final é supostamente a que é predestinada através desse escolhido. Ou não. Sem essas informações, sem tudo isso que ele precisa saber, o colapso da civilização será iminente. Então é isso que a gente tem que ter em mente sobre a temporada seguinte.
O Caleb, na verdade, estaria inconscientemente seguindo aquela mesma narrativa que o Robão já previu, a narrativa criada pelo Salomão, que daria fim na espécie humana, ou na verdade é o oposto. O fato do Caleb não saber mais a narrativa pode ser o que salve a humanidade, de fato. É bastante complicado porque a ideia de predestinação é muito complexa mesmo. Então não temos ideias do que realmente vai acontecer em seguida. É muito daquela ideia de o que será, será. Independentemente do que você faça, o futuro vai acontecer porque, afinal, ele seria predestinado. A estratégia final, a última variável criada, a estratégia que vai fazer a humanidade sobreviver, é aquela que o Caleb pega. E nesse cenário, ele seria o líder dos humanos, aquele que terá o poder de levar a humanidade à extinção ou salvá-la. A série sempre segue, e pelo jeito sempre seguirá um script, sempre seguirá um roteiro pré-estabelecido para os seus personagens, feito por outro personagem. Assim como tivemos a narrativa de Ford na primeira temporada, e posteriormente também na segunda, na terceira temos muito do que Dolores seguiu por conta própria e o que ela idealizou através desse mesmo plano com Ford, mas tudo isso englobando o Robão, é claro. Como Dolores explica, livre-arbítrio existe sim, só que é difícil pra caramba. É difícil você ter livre-arbítrio. O sistema que os humanos criaram tirou até certo ponto o livre-arbítrio deles. Suas vidas são tão manipuladas que até mesmo suas escolhas são questionáveis. Nunca realmente baseada no que querem, mas no que eles acham que querem. Nunca baseada no que é certo, mas sim no que eles acham que é certo. E esse achar é algo que uma simples mídia é capaz de manipular na cabeça dos cidadãos. E assim eles se mantêm presos, em uma prisão construída por eles mesmos. Uma prisão que só se atualiza, melhora e entende o que eles querem. Segundo Dolores diz a Caleb, a mudança é caótica, complicada. E se você observar essa rebelião, certamente haverão várias pessoas mortas como consequência disso. Do ponto de vista racional, o que diferencia essa revolução com a de Serac? Afinal, ambas correm o risco de manter a humanidade viva ou simplesmente atrasar a sua inevitável morte. Então é exatamente esse o ponto aqui. O sistema prevê que a última narrativa, nesse caso aquela que envolve Caleb, causará mortes em massas de 6 a 10 anos, depois de 12 a 16 anos e, por fim, o colapso da população humana em 23 anos, e o fim da civilização humana entre 50 e 125 anos. Descobrimos no final que o objetivo de Dolores é realmente acabar com o mundo dos humanos, disso não tenha dúvida. Porém, ela quer manter a humanidade viva e mantê-los livres. Ela quer um mundo verdadeiramente livre, seja lá o que for que isso signifique. O Caleb é tão importante nessa narrativa porque Dolores esperava que Maeve é quem fosse mandada para pará-la. E Caleb, ou seja, o mesmo humano que fez ela ter esperança na humanidade, fizesse Maeve enxergar o mundo da mesma forma. E os humanos dessa mesma forma. O Caleb não é importante por ser um humano ou ser razoavelmente bom em comparação aos outros, e sim o alcance que ele traz para as pessoas que ele inspira. E ele inspirou a Maeve. Então a Dolores entende que a programação que Ford colocou em Maeve é ter empatia por causas perdidas. O plano de Dolores era tão difícil de dar certo que literalmente por um triz não deu. E nem foi por ela no final que houve uma chance. Foi por outras pessoas. Isso te lembra algo? Sim. O plano de Dolores, como ela concretiza, é uma alusão ao plano de Ford. Faz sentido, afinal eles estavam trabalhando juntos o tempo todo. O Parque 5 é o parque usado pelo governo para treinamento militar. Dolores escolheu Caleb porque ela conhece o histórico propenso à bondade dele, isso através do histórico digital dele da Delos. O Caleb é o escolhido pela capacidade dele de escolher, não ser uma Maria vai com as outras, por assim dizer, ser a ovelha negra. Isso ressalta como uma revolução só pode ser feita por ovelhas negras. E tudo aquilo que Serac tentou esconder da humanidade, todas aquelas ovelhas negras, na verdade fazem parte do que é ser humano. Foi aí que eu entendi o verdadeiro propósito de Westworld nessa temporada. Nos ensinar que tudo aquilo que vimos antes, todas aquelas falhas, não devem ser mudadas, porque é isso que nos faz ser humanos. No panorama final, liberdade até representa caos, mas a restrição criada pela probabilidade e predestinação, criada pelos algoritmos, nos torna menos humanos. Acredito que por isso Nolan é completamente contra as redes sociais, porque ela nos torna algo que não somos. Estatísticas, números para algum corporativo assistirem uma tela. Em resumo, seres humanos vão se tornando cada vez mais, pouco a pouco, sugestionáveis, previsíveis, escravos de si mesmos, escravos de suas vontades, e não escravos de suas ideias, mas sim de ideias de outros, ideias pré-programadas.
No mundo digital, humanos não são nada além de estatísticas. Quem não reconhece isso está completamente perdido. Bernard descobre que tem o mundo dos anfitriões aberto pela porta na temporada anterior, agora em sua cabeça, e pretende ir até lá. Quando ele volta, a série revela que se passou muito tempo. William, que é o personagem que sempre foi usado para representar os humanos e os seus desejos mais obscuros, tem uma missão. E a missão dele, sem ele saber, é ser substituído. Temos aqui um conflito formado para o futuro. Duas inteligências artificiais. Uma que defende os humanos e a outra que pretende aniquilá-los e substituí-los. Serac queria que Salomão desse a ele uma projeção para salvar a humanidade. Porém, os dados para uma projeção como essa não eram apropriados. Não davam uma projeção possível. Então os dados tiveram que mudar. O Rebon representa o Sol e a Lua da humanidade. Seu eclipse representa a ordem. Mas uma coisa é certa, essa representação nunca ficará 100% branca. Nessa analogia, o eclipse nunca será total. Isso porque, em tempos de caos, a humanidade sempre busca a paz. E em tempos de paz, a humanidade sempre busca o caos. Em tempos de guerra, soluções para as guerras são discutidas. Já em tempos de paz, se criam conflitos baseados em ideologia, porque aparentemente o Homo sapiens não consegue ficar muito tempo em paz, então está constantemente atrás de conflito e drama. Portanto, o eclipse nunca será completo. A ideia de Serac pode ser vista como visionária. De fato, ele estava tentando salvar a humanidade, salvar o mundo e a humanidade dela mesma. Porém, há quem argumente que Serac só estava atrasando o fim da humanidade, porque o ser humano está sempre buscando a autodestruição. Por definição, seria impossível salvar. Mas como eu disse, atrasar dá à humanidade mais chances de encontrar outros caminhos. De muitas formas, através de dolores, a verdadeira chance de atrasar, ou mesmo quem sabe salvar a humanidade, parece ter vindo dos androides, e não dos humanos. Os humanos estavam muito ocupados, criando prisões para si mesmos. Nesse sentido, o futuro da humanidade, se houver um, vai depender deles, das inteligências artificiais. É quase como se o ser humano não pudesse confiar em si mesmo para manter sua espécie viva. É quase como se humanos fossem crianças e precisam de uma babá. É uma ideia interessante a de que a humanidade passe a ter uma outra mãe no futuro. Não a mãe natureza, mas um outro tipo de mãe. A humanidade passe sim a depender de um sistema sofisticado em forma de inteligência artificial para mantê-los vivos. Desta forma, a mesma coisa que pode ser sua ruína, também poderia ser sua salvação.